Vamos mais uma mensagem. Hoje eu quero dizer para vocês que todas as minhas mensagens, elas são através do meu professor Rodrigo Silva, é com ele que eu aprendo. E as mensagens que eu coloco aqui são mensagens que ele me ensina, certo? Então, o que ele me ensinou e o que é a mensagem hoje? A mensagem hoje é como fazer discípulo para Jesus. No final a gente vai falar de uma outra coisa, mas também eu não vou alongar muito, tá bom? Então vamos deixar de delongas e vamos começar. Então, que não esqueça de deixar o like, porque o like é importante. Não deixe de se inscrever, convidar os amigos e assim por diante. É porque esse canal é um canal de bênção, onde eu trago mensagens relevantes e às vezes até mensagem meio polêmica, mas que a gente tem que falar. Então, eu concordo com o meu professor e agradeço a Deus por ele estar me ensinando. Então, nós iniciamos hoje a nossa mensagem, como fazer discípulo para Jesus. Então, veja só, João 1, ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, o que diz esse versículo aqui? Diz que no princípio era Jesus. Tudo era Jesus. Tudo foi feito por Jesus. Então, aqui, quando ele começa o ministério dele, ele sai em busca de João Batista, porque ele foi rejeitado pelos próprios irmãos. Como vocês sabem, eles estavam morando em Nazaré, e o pessoal de Nazaré começou a rejeitar Jesus. E nós vemos aqui no versículo 1, no capítulo 1, no versículo 35, o que diz: no dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos, vendo Jesus passar, eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo o dizer isto, o seguiram a Jesus. Presta atenção. João Batista, quando viu Jesus passar, ele não gritou. Ele falou para 2 discípulos: eis o Cordeiro de Deus. E aqueles 2 discípulos, que era de João Batista, seguiram Jesus. E o que aconteceu? Olha como é que se faz discípulo para Jesus. E aí o que foi que aconteceu? Jesus, voltando e vendo que eu seguia, disse-lhe: que buscai? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu: vinde. Onde assiste é onde mora. Vinde e vede. E foram, pois, onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João, seguindo Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer, achamos Cristo. E levou Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que
quer dizer Pedro. E no linguajar, carinhosamente, Pedrinhas, certo? Então, Pedro e já foi encontrando, Jesus encontrou Filipe, convidou também para ir. Filipe já chamou Natanael e resolveram ali partir para a Galileia. Foi lá onde ele encontrou Filipe e Filipe falou para Natanael. Aí nós vamos ver já o capítulo 2, já diz o seguinte: 3 dias depois que ele encontrou eles, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. O que é que dá a impressão aqui? A impressão que dá é que esse casamento era de parente de Maria. Assim também como a mãe de João Batista, Isabel, era parente de Maria. Nós não sabemos qual era o parentesco, mas era parente. João Batista também era parente de Jesus. Não sabemos também a genealogia, mas sabemos que eles eram parentes. Isabel era parente de Maria. E como os evangélicos sinóticos, eles começam sempre com o nascimento de Jesus, contando a história do nascimento e tudo. A gente pula os evangélicos sinóticos, como Mateus, Lucas. Mateus, ele apresenta Jesus. Lucas já apresenta quando vai fazer a circuncisão, né? E Marcos, ele já pula mais para o lado de que João Batista, de que João, sem ser João Batista, prega, né? Porque hoje nós estamos lendo o Evangelho de João, que não é um evangelho sinótico. Então, se crê que naquela festa de Canaã já era parentes de Maria que estavam ali, né? E dali começou. Jesus seguia e eles começaram chamando. E estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, nós já estamos lendo o capítulo 2, no versículo 23. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não confiava, e eles, porque Jesus conhecia a todos, não precisava que alguém desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, todos aqueles que seguiam ele já sabia a natureza de cada um. Então, o que acontece? Vai aumentando o número de gente que vai seguindo Jesus, vai aumentando, e Jesus vai fazendo um milagre, e a ponto que a multidão chega tão grande, que teve uma mulher que, para se curar, teve que tocar na orla da roupa dele, e saindo ali e procurando, né? Ver ali. Então ela toca nas vestes ali de Jesus e fica boa. E João Batista, como eu falei, é parente de Jesus, mas o povo de Nazaré rejeitava Jesus. Se você ler o versículo 1:35, você vê André, Simão, Pedro, tudo Jesus, ele botava assim um apelidozinho carinhoso, né? Ele chamava
Pedro, ele gostava muito de chamar o apelido de Pedro, de Keifos, que significa também pedregulhos. Ele sempre chamou Pedro de pedra. E assim, aquela multidão, ela seguia, né? Até no dia da cura da filha de um rei, né? Aquela multidão multiplicou. Aí Jesus começou a perceber, conhecendo o coração deles, Jesus começou a perceber que eles estavam seguindo ele por interesse, porque Jesus multiplicava pão, Jesus multiplicava peixe, Jesus multiplicava tudo isso. Agora, em que é que eu quero dizer para vocês? O que eu quero dizer para vocês é que para a gente fazer discípulo, a gente tem que primeiro ser amigo da pessoa. Deus não gosta daquelas pessoas que fica se afastando, fica se achando, fica, sabe, assim por cima. Porque Jesus foi rejeitado, eu não sei se vocês sabem, mas Jesus tinha 6 irmãos, 4 homens e 2 mulheres. Como também se acha que não é filho de Maria. Se acha que José era viúvo quando casou com Maria. Então, o que é que eles fazem? Se você for ver João 6, 58, João 7, 3, os próprios irmãos de Jesus mandam Jesus, se aproximando de Jesus, manda Jesus para Jerusalém. Sabe para quê? Para lá matarem Jesus. Ele começou a ser perseguido até pelos irmãos. Então, amados, o que eu quero falar para vocês é que nós não devemos fazer discriminação das pessoas. E nós não devemos abordar as pessoas assim. Não, vamos nos tornar amigos, conhecer a pessoa, para poder saber se a pessoa aceita ou não a palavra. Porque é assim que Jesus manda a gente fazer. Seja em qualquer religião. Então, inclusive, o meu professor, ele fala de um silêncio, do espiral do silêncio. Quem criou foi Elizabeth, uma alemã, que criou nos anos 60 e 70, na Alemanha. Ela criou, por quê? Por causa da política. Porque ela achava que cada um, na sua cabeça, tem uma opinião. E assim, na Alemanha, uma agenda, como ela fala, tem que ser cumprida. Assim como nós também temos que ter um modo, um ponto de partida para a pregação do Evangelho, né? E aí, o pessoal, Jesus procurava ver, mas ele não gostava daquelas pessoas com muita santidade, não. Nós temos que ser santos, mas não demonstrando muita santidade. Porque quando se demonstra muita santidade, a gente pergunta primeiro assim pra gente: Jesus foi abandonado por todos. E sabe no dia que Jesus foi para a cruz, só sobrou João, que ficou lá, esse João que eu estou falando agora, Maria, mãe de Jesus, Tiago, irmão dele, e Maria Madalena ficou lá. Sabe, o restante dos discípulos também, fugiram, foram todos, saíram todos. Então, o que meu professor fala sempre é que a gente fale sempre a verdade nas mensagens, que a gente não fique só falando naquelas coisas bonitas, falando em que Deus é amor, que Deus é santidade. Deus é santidade, sim, mas Deus é um juízo divino. A Bíblia fala
de um Deus que ama, mas também que julga. Isso a Bíblia fala. A Bíblia fala de amor, mas fala de santificação também. Poucos falam dessa relação afetiva. Poucas pessoas têm coragem de fazer o que eu estou fazendo bem aqui. Eu estou fazendo, sabe por quê? Porque eu estudo com o meu professor e o meu professor, ele ensina realmente o conteúdo, o contexto e o texto explica muito bem o que está escrito na Bíblia. E é dele que eu aprendo a verdade dentro da Bíblia. Aqui onde eu estou, aqui, tudo são Bíblias e é nelas que eu estudo. Vendo em hebraico, em aramaico, em várias línguas, mas aprendo. Então, poucos falam da relação do homem afetivo, nem do antíforo anticoncepcional que as pessoas devem tomar. Não falam disso, deveriam falar. Sabe por quê? Porque as prostitutas também vão ser salvas. Não vai ser salvo, sabe quem? Quem provocar aborto. Esse não vai ser salvo. Então, a gente dá uma definição que Jesus fala no amor, mas ele não esconde a verdade. E aí, eu me pergunto a você, será que na hora que Jesus estava na cruz, será que nós também não ia fugir? Bora pensar nisso. Será que nós também ia ser sincera a Ele? Que é isso que Ele quer, a sinceridade. Ele quer o amor de verdade. Ele quer a verdade. E é isso que eu estou falando, a verdade. E aí eu pergunto a vocês, o anticristo, ele vai vir para dominar. E se nós estivermos ainda aqui na Terra, se a gente não já tiver morrido, será que nós vamos ficar do lado de Cristo ou nós vamos ficar do lado do anticristo? Vamos pensar nisso com muito carinho e vamos falar do Evangelho de uma forma objetiva e carinhosa, não mostrando a nossa santidade. Nós temos que ser santos, mas não mostrando só o nosso lado, que isso, aquilo. Não, mostrando a verdade, pregando a verdade para todas as igrejas. Não importa qual é a igreja, mas busquemos os nossos irmãos, nos tornando amigo deles e fazendo discípulo para Jesus. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja em vossos corações em Cristo Jesus e até a próxima mensagem.